A palavra do Senhor diz, irmãos, nada deveis a ninguém. Nada deveis a ninguém, a não ser o amor, né? A não ser o amor, que você não consegue amar o mundo inteiro, você não consegue amar pessoas que você nunca viu na sua vida, né? Então a Bíblia diz assim: nada deveis a ninguém, a não ser o amor. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui Jeremias 22, aleluia, que diz assim, Jeremias 22, 13, que diz assim: ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Eu vou repetir. Jeremias 22, 13. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo e não lhe paga, não lhe dá o salário do seu trabalho. Né? Então, a palavra do Senhor diz que nada deveis a ninguém, a não ser o amor. Quantas pessoas, né, contratam o empregado, contrata a empregada, contrata a pessoa para fazer um serviço, um trabalho, seja ele qual for, e muitas vezes não paga a pessoa que fez o serviço, não acerta as contas direito, às vezes paga pela metade, né? Então, louvado seja Deus, eu não sei porque que o Senhor me deu esta palavra, mas Ele sabe. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, os seus aposentos sem direito, e que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Então, a Bíblia está dizendo aqui, ai daquele que faz essas coisas, né? Que chama pessoas para trabalhar, contrata e depois não paga. Então, eu quero ler aqui ainda Jeremias, do mesmo lado, só é Jeremias 21, 8. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias 21, 8. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, só tem dois caminhos, né? Ou é morte ou é vida, ou é vida ou é morte. Então, cabe a mim e a você fazer a escolha, né? Cabe a mim e a você fazer a escolha. Deus, ele coloca os dois caminhos diante de você. Então, o sábio, ele vai escolher a vida, né? E nós sabemos quem é a vida, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a palavra de Deus, Jeremias. Eu li Jeremias 21, 8 e Jeremias 22, 13. Deus não se agrada de nenhum tipo de injustiça. Deus é contra. Deus é totalmente contra aqueles que praticam injustiça, seja de qual for a natureza. Se foi injustiça, se danificou o próximo, se destruiu o próximo, se cometeu delito, injustiça, a palavra de Deus está dizendo aqui em Jeremias 13, ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito e serve do serviço do seu próximo, sem paga. Aleluia, do seu trabalho. Então, é a palavra de Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu não sei porquê, mas Ele sabe e eu tô passando aqui, né? A palavra do Senhor diz que nada deveis a ninguém a não ser o amor. Porque você não consegue amar o mundo inteiro. Você não consegue amar pessoas que você nunca viu na vida, né? Então, a palavra do Senhor, nada deveis a ninguém a não ser o amor. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu tenho duas coisas muito fortes aqui para falar, irmãos. Louvado seja Deus. Olha, meu Deus do céu. Eu vou passar do jeito que Deus me mostrou,
tá? Eu não sei para quem que é isso. São duas coisas fortes. Eu não sei para quem que é, mas eu tenho que falar. O Senhor me mostrou essa madrugada, Deus me mostrou uma pessoa. Eu vi essa pessoa de perfil, né? Eu vi ela assim, de lado, né? De rosto, de lado, né? Eu não vi assim, frente a frente, eu vi ela de perfil. E eu vi aqui no canto do olho dessa pessoa, né? Estava saindo lágrima, estava saindo aquela água vermelha. E olhei assim, e eu via que era lágrima de sangue. Lágrima de sangue. Eu tive aquela visão e eu falei, meu Deus, que isso, Jesus? O que significa isso? E nesse momento que eu vi essa pessoa descendo essa lágrima de sangue, eu vi um hospital. Eu vi um hospital. Eu vi um hospital muito grande. E foi só isso. E eu perguntei para Deus, Deus, o que significa isso? O que é isso, Senhor? O que o Senhor está querendo dizer, né? E o Senhor colocou em mãos em mim para dizer que tem pessoas que já está chorando lágrimas de sangue. Quando a gente usa essa expressão, preste atenção, quando você usa essa expressão lágrima de sangue, não é que a pessoa vai chorar sangue, é uma expressão, é a força de expressão. A força de expressão significa, lágrima de sangue significa dor intensa. Dor intensa por um mal causado pela pessoa que não tem mais jeito. Então, a gente usa essa expressão, fulano vai chorar lágrima de sangue. Essa expressão significa que a pessoa vai ter uma dor muito grande, vai ter uma dor muito forte, e que isso, diante do que a pessoa fez, praticou, não há mais como reverter aquilo. Fez e tá feito, a pessoa vai pagar o preço e não há mais o que fazer, porque tem situações que é irreversível. Então, essa expressão lágrima de sangue significa isso, que a pessoa vai pagar um preço muito alto. E Deus me mostrou essa pessoa, esse rosto, né, descendo aquela lágrima de sangue, e o Senhor falava para mim que esta pessoa já está, tem alguém que já está passando por algo muito terrível, muito terrível. Por ter praticado mal. Por ter praticado mal, por ter prejudicado, por ter feito o que não era para fazer, ter, assim, olha, pelo que eu vi, essa pessoa, ela praticou algo terrível, terrível, terrível. E essa pessoa, Deus colocava para dizer que essa pessoa já está pagando. Ela já está pagando por todo o mal que ela fez a alguém aqui. Ela já está pagando, porque eu via claramente aquelas lágrimas, né, de sangue descendo pelo rosto daquela pessoa. E essa pessoa já está pagando muito caro pelo que ela fez, que pode ser homem ou pode ser mulher também, ou os dois, né? Eu só via a face de perfil. Eu não sei se era um homem ou se era uma mulher. Eu só vi de perfil e no canto escorrendo aquela lágrima.
Então, irmãos, louvado seja Deus. E Deus mandava dizer aqui que alguém já está pagando um alto preço pelo prejuízo que causou, pelo sofrimento que causou a alguém aqui. Aí cabe cada um de vocês analisar, né, o que cada um tem passado, né? É só você que sabe o que você tem passado. Você vai analisar. E outra coisa, ao eu transmitir esta revelação que Deus me deu, o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar dentro de você que esta revelação é com você. Que é com você que Deus está falando, porque, pelo que eu pude entender, o que essa pessoa praticou contra alguém aqui foi muito terrível. Foi muito terrível. Foi muito terrível. E na medida que a pessoa planta, ela colhe. Ela colhe mediante o plantio que ela fez com alguém aqui. Louvado seja Deus, e está pagando um alto preço. E muitas vezes, quando a gente usa essa expressão, vai chorar lágrima de sangue, então a pessoa vai ter uma dor intensa, e é uma dor intensa junto com remorso, consciência pesada, é aquele pacote, né, de coisa ruim que a pessoa adquire para ela mediante o que ela praticou, entendeu? Aleluia, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. É um algo que a pessoa não consegue mais reparar, não há mais jeito de reparar o dano que causou, o mal que praticou. Então, mediante o plantio, será a colheita. Está sendo, porque o Senhor falava assim, que essa pessoa já está pagando um alto preço pelo que ela fez. Ela já está pagando. E vai pagar. E não há o que fazer, porque ela plantou na vida de alguém um mal. E este mal, ele nasce. Ainda que Deus livre a pessoa que foi mandado, que foi feito, que foi prejudicado, ainda que Deus livre essa pessoa, quem fez vai colher. Quem fez vai colher. E ainda há Deus ainda pode arremediar um pouco a dor dessa pessoa se ela se humilhar. Se essa pessoa reconhecer, se humilhar e chegar para outra e pedir perdão, reconhecer que errou e pedir perdão. Se essa pessoa chegar para você e pedir perdão para você do que fez, perdoa. Perdoa essa pessoa. Porque quando você libera o perdão para a pessoa, o sofrimento dela é amenizado. Não é que ela não vai pagar, ela vai pagar, mas é amenizado o sofrimento, porque o perdão ele cobre pecados, o perdão, né? Ele liberta a alma da pessoa quando ela é perdoada. Quando ela é perdoada, ela é liberta, né? Então, quando a gente perdoa o próximo, automaticamente Deus perdoa nós. Então, nós somos libertos do peso e a pessoa também. Então, é necessário haver perdão. Se alguém aqui se identifica com esta revelação, aleluia, louvado seja Deus, e esta pessoa que já está pagando um alto preço pelo que te causou, se ela vier até você e te pedir perdão, perdoa. Amém? Perdoa, porque o perdoar é divino. Amém, irmãos? Perdoa, 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 limpe seu coração, libere o perdão, libere. E se ela não vier, se ela não pedir perdão, aí não há muito o que fazer, né? Não há muito o que fazer. Mas, enfim, você dentro do seu coração, dentro de você, você tem que liberar o perdão. Mesmo se ela não vier até você pedir perdão, você tem que liberar dentro da sua alma, dentro do seu coração, o perdão para essa pessoa. Porque o perdão, ele é libertador. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma outra coisa muito forte que Deus me mostrou também essa madrugada, irmãos. Deus me mostrou, Deus me mostrou uma mulher. E eu já via que era uma mulher. Eu vi essa mulher numa sala, numa audiência. Eu vi essa mulher numa sala de uma audiência. E eu vi aquela mesa grande e atrás dela eu vi um juiz. Né? Atrás da mesa eu vi um juiz e eu vi uma mulher sentada na frente daquele juiz. Era como se estivesse ali aguardando o momento daquela mulher ser julgada. Foi muito forte, eu falei, meu Deus, que isso, Jesus? O que significa isso? O que significa isso, Senhor? E o Senhor falava assim para mim que alguém também que se levantou com acusações, se levantou com injúria, acusações, sabe, querendo prejudicar alguém, até mesmo colocar essa pessoa atrás das grades, né? O tiro saiu pela culatra e eu vi essa mulher. E eu via, meus irmãos, assim, como que que aquela mulher, ela tinha cometido algo. Eu não sei se foi, eu não sei o que quiser exatamente o que ela fez. Eu não sei se foi roubo, eu não sei se foi estelionatário, né? Pessoas que falsificam documentos, né? Estelionatários, né? Que falsificam documentos. Enfim, eu não sei o que ela fez, mas era algo grave que aquela mulher havia feito. E na revelação, Deus passava assim para mim que aquilo que estava acontecendo com ela havia desejado para uma outra pessoa. Ela desejou para uma outra pessoa que aquilo acontecesse com uma determinada pessoa, que pode ser você, alguém que está aqui. E eu vi aquela mulher ali aguardando para ser julgada por algo que ela tinha cometido, que eu não sei o que é. Louvado seja Deus, mas é por isso, irmãos, que a Bíblia fala: não vos vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança. Você se irá, ficar nervoso, estressado, ficar furioso, furiosa ali no momento. Até Jesus ficou irado, né, irmãos? Com a situação lá dos fariseus, Jesus ficou irado, mas só que Jesus não pecou. E a palavra do Senhor, irai-vos, mas não pequeis. Sentir raiva, sentir ódio, sentir indignação. Todo ser humano sente, né? Dependendo da situação ali, todo ser humano sente. Eu já senti isso quantas vezes, né? Fico indignada com algo, né? Então, só que nós não podemos deixar o sol se pôr, né? Como diz a palavra lá em Mateus, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que significa essa passagem de Mateus que fala: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira? Ou seja, não espere o final do dia, ou seja, não espere muito tempo para você tirar aquilo do coração. Entendeu? Irai-vos, mas não pequeis. Porque quando você se ira com alguma coisa e você parte para cima para fazer igual ou, sabe, para prejudicar de alguma forma, então você está dando lugar à ira, você está praticando a ira. E a ira também é pecado. Então, mas Jesus disse: irai-vos, mas não pequeis. Então, quando você se ira, mas né, às vezes dá aquela raiva, daquela ira, dá vontade de ir lá e falar um monte, e falar isso, 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 assim.
Só que aí você se contém, né? Você se contém, essa ira, essa raiva, você se contém e você não deixa que aquilo perdure, que aquilo continue até o outro dia, sabe? Assim, e fica aquele negócio dentro de você. A palavra do Senhor nos orienta a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Nós temos que, quando ficarmos irados, indignados, nós temos que pedir imediatamente. Pedir para Deus limpar o nosso coração, tirar do nosso coração o ódio, a mágoa, a ira, o rancor, o ressentimento. Todos nós temos que orar pedindo isso. Todos nós. Porque todos enfrentam problemas difíceis e ninguém está livre de ficar irado. Ninguém. É no trânsito, é no trabalho, é na rua, é na escola, é na condução, sabe? Ninguém tá livre de ter um momento de raiva, de ódio, de ira. Ninguém tá livre. Só que nós, os cristãos, temos que dominar esse sentimento, dominar, né? Porque isso é da natureza humana, né? Mas nós temos que dominar esse sentimento e não deixar que a ira nos domine. Nós temos que dominar a ira e não deixar que a ira nos domine, né? Porque quem deixa a ira se dominar pela ira é o mundo. O povo do mundo apronta, não leva desaforo para casa, bota a ira em prática ali na hora, não é assim? Mas o cristão não pode ser assim. O crente ele tem que dominar a sua ira, ter controle sobre a sua ira. E não deixar que o homem carnal, que a mulher carnal se manifeste ali para fazer coisas horríveis que Deus não vai se agradar. Porque que o diabo tenta, ele tenta todo mundo, né? Ele tenta. Agora, cabe você se controlar e não deixar que a ira te domine, né? Nós temos que ter controle sobre isso. Então, irmãos, eu via, na revelação, eu via aquela mulher, ela numa sala do juiz para ser julgada por algo que ela cometeu. E Deus colocava, dizendo para mim que isso que estava acontecendo com ela é porque ela desejou demais para uma outra pessoa. Ela desejou muito, 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 né? E pelo que Deus me mostrou, acabou acontecendo com ela o que ela desejou para o outro. Que só Deus sabe quem é, né? Então, eu tô passando aqui do jeito que ele me mostrou, nem mais e nem menos. Ele me mostrou essas duas revelações nesta madrugada. Louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque às vezes a pessoa deseja tanto, mas tanto o mal para o outro, que ela não percebe que o chão está se abrindo debaixo dos seus pés. Ela deseja tanto que o outro seja prejudicado, ela deseja tanto a morte do outro, do próximo, e ela não percebe que o chão está abrindo debaixo dos seus pés lentamente. É o que diz Provérbios, né? É o que dizem Provérbios, que aquele que cavar uma cova, nela cairá. A pessoa está cavando a cova ali para enterrar outro, para jogar o outro no buraco, mas ela não percebe que a cova que ela está cavando, a terra está cedendo debaixo dos pés dela. A terra ela tá ali. Então, a Bíblia é clara quando ela diz que aquele que fizer uma cova, nela cairá. E em outras palavras, aquele que faz o mal ao próximo vai receber o mesmo mal que fez, mais cedo ou mais tarde. Tudo que o homem planta, tudo que o ser humano planta, aleluia, é isso que ele vai colher. É isso mesmo que ele vai colher. Não vai colher outra coisa, é o que ele plantou que ele vai colher. Louvado seja Deus, é forte, mas nós temos que falar. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas,
Aleluia. E eu sinto de dizer aqui, deixa os teus inimigos com Deus. Deixa os teus inimigos na mão de Deus. Porque a Deus pertence a vingança. A Deus pertence a vingança. Não suje as suas mãos com os inimigos. Não suje. Deus manda falar aqui para todos nós. Não suje as suas mãos com os teus inimigos. Não suje. Deixa Deus tomar conta dos teus inimigos. Os teus inimigos vai prestar conta diante de Deus de tudo que eles têm feito para você. E Deus, ele sabe a hora certa, o momento certo, o tempo certo, e ele sabe exatamente o que fazer. Aleluia. Nenhum dos teus inimigos, daqueles que te desejam mal, ficará impune. É o que diz aqui, Jeremias 22. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça. Injustiça. Uma pessoa injusta. Ela é injusta. Ela é injusta. Ela é ímpia. E a palavra ímpia vem de impiedade. O ímpio comete impiedades, crueldades, maldades. E a Bíblia é clara. Ai daquele que edifica a sua casa em cima de injustiças e mentiras. Ai, é uma palavra de dor. Então, não se justifique, não se vingue, porque a vingança pertence a Deus. E Deus sabe exatamente como tratar com os teus inimigos. Compreendeu? Acalme-se, respira fundo e deixa Deus cuidar desta situação. No nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. É o que ele me mostrou. Essas duas revelações fortes que ele me passou. É ele tratando com os seus inimigos. Então você não precisa colocar a tua mão. E também não precisa ficar desejando o mal para eles. Não precisa desejar mal para ninguém. Porque cada um só vai colher aquilo que plantou. Não precisa desejar. Que a pessoa já vai colher o que ela plantou. Compreendeu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar. Que Deus venha guardar a todos no nome de Jesus. Porque essa é a palavra de Deus. Não tem outra. É essa a palavra de Deus. Essa é a orientação de Deus. Esse é o conselho de Deus. Não se vingue de ninguém. Deixa que Deus toma vingança. Amém? Porque Ele sabe como fazer. Amém? Louvado seja Deus. Pai querido e amado, que estamos diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer por mais essa oportunidade, em nome de Jesus, por estar na Tua presença, porque a Ti toda a honra, toda a glória, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, visita a cada um do Teu povo, coração, a mente, tira esse desejo de vingança, tira esse desejo, Senhor, ruim que está na mente dessa pessoa. Essa pessoa está possuída por ódio, por raiva, por rancor, por desejo de vingança. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Visita agora, meu Pai, em nome de Jesus, quebra este mal, destrói esse mal, joga por terra esse mal, repreende pelo poder do sangue de Jesus Cristo, porque a justiça pertence ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, porque o Senhor sabe o passado, o presente e o futuro, meu Deus, de cada um, nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Salvador.
joga por terra todo embaraço, todo mal, toda seta, toda aflição, toda agonia, todo desespero, meu Pai, na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, coloca paz nessa alma, coloca paz nesse coração, porque Tu és maravilhoso, meu Deus, Tu és presente, Tu és o socorro presente na hora da angústia, meu Pai. O Senhor é socorro bem presente, meu Deus. Assim nós acreditamos e nós confiamos, aleluia, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem comigo amém e amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz de Cristo e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. Amém? Deus abençoe.